zootecnia de precisão nada mais é do que a zootecnia com uma lente de aumento em cima de cada item que corresponde à precisão na produção de alimentos, tá? E não podia deixar de falar da bola da vez, que é a China. A China hoje é um dos maiores importadores de carne do mundo. Só que se a gente fizer uma relação do consumo de carne per capita, quilo por habitante ano, em 2009, a Argentina corresponde a 55 quilos por habitante ano. O Brasil, 39, os Estados Unidos, 37 e a China, quase 6 quilos. Isso dá para a gente uma ideia do horizonte que nós temos para crescer, tá? Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: não existe país no mundo com o potencial de crescimento que tem o Brasil. Os principais concorrentes nossos estão no limite de produção. Então, os Estados Unidos não tem onde crescer. Vamos falar assim, numa régua de 0 a 100, os Estados Unidos está acima dos 95%. E o resto do mundo não tem potencial para produzir o que a gente tem. Então, o Brasil é protagonista no mercado mundial de carnes, exporta para 154 países, a pecuária de corte é responsável por 8,5% do PIB total, e a demanda chinesa cresceu 54% em 2019. Com certeza, no final de 2020, esse número deve passar disso. No ano de 2019, a carne bovina movimentou 618 bilhões de reais, que é um número impressionante. E, por outro lado, apesar dos ambientalistas falarem o contrário, a produção de carne cresceu 128%, ocupando menos 15,5% das pastagens. Então, nós diminuímos a área de pastagem e aumentamos a produção de carne. Isso se chama eficiência. Os abates correspondem a 86% de animais não confinados e só 14% de animais confinados. E a bola da vez de verdade somos nós. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. Não tem outro lugar no mundo que possa produzir o que nós temos potencial de produção. Eu falo muito, eu brinco que assim, qualquer careta que a gente fizer, nós dobramos nossa exportação e nossa produção. Nós somos o maior produtor de carne e exportador de carne bovina do mundo. E aí eu coloquei esse vídeo com a Lígia Pimentel permitiu que eu usasse o vídeo dela na apresentação. Então, esse vídeo mostra bem o que nós crescemos na exportação. Então, esse vídeo mostra que nós estamos longe do segundo colocado. E a opção de não intensificar não existe. Então, assim, ou a gente intensifica a nossa produção, ou nós estamos fora da concorrência, tá? Então, vamos falar sobre zootecnia de precisão. A zootecnia de precisão, ela pega cada item relacionado à produção bovina e coloca uma lente de aumento em cada item. Então, nós vamos falar sobre a nutrição de precisão, que isso nos gera uma decisão. Não adianta nada a gente ter um monte de informação se a gente não transformar essa informação em ação. Então, assim, a suplementação a pasto, isso aí é indispensável, ela acelera a recria, e a gente usa aí de 0,1, 0,3 ou 0,5% do peso vivo.
O semi-confinamento, que é o aumento do suporte das pastagens nas águas, alta produção de carne por hectare e alta rentabilidade. E o confinamento, que é o maior grau de intensificação possível na pecuária. Durante o ano, nós temos uma variação na composição bromatológica muito grande das pastagens. Você vê, na seca, nós temos uma proteína em torno de 5%. Na transição de seca para as águas, em torno de 9%. Nas águas, 9,5%. E na transição de águas para seca, 8,77%. Daí o motivo da gente precisar suplementar os animais a pasto. Tá? O potencial de ganho de peso dos animais exclusivamente a pasto, o que ele nos mostra? Que nas águas, que seria outubro, o potencial das gramíneas em geral, elas giram em torno de 800 gramas a 1 quilo de carne de ganho de peso por dia. E no inverno, que seria no agosto, menos de 200 gramas de ganho diário. Tá? Vamos pular para o semi-confinamento. O semi-confinamento, o ideal do semi-confinamento seria de dezembro a junho. Por quê? Porque os melhores resultados são quando a gente tem uma pastagem de qualidade. Tá? E uma das coisas que influencia demais no resultado do semi-confinamento é o planejamento nutricional. Porque de janeiro a junho, nós temos uma menor oferta dos insumos que a gente mais usa no semi-confinamento, que é o quê? Milho, caroço de algodão, torta de algodão, polpa cítrica, os farelos e assim por diante. Então, se a gente pensa em fazer um semi-confinamento, nós temos que pensar no planejamento de compra desses insumos. E esses insumos impactam diretamente no custo do semi-confinamento. Esse é um semi-confinamento, tá? Numa propriedade em São Paulo. Você vê que a estrutura que a gente usa no semi-confinamento não precisa ser nada muito elaborada, né? A gente, nesse caso, está usando coxo de meio tambor. Então, assim, trata uma vez por dia, até 1% do peso vivo. Acima de 1% do peso vivo, a gente parcela esse trato em 2 vezes ao dia. Tá? Então, esse aqui é um semi-confinamento no Mato Grosso e um semi-confinamento de fêmea no Mato Grosso do Sul. Tá? Eu criei aqui 2 ambientes diferentes de semi-confinamento com o mesmo peso de entrada, que seria na entrada com 50% de rendimento de carcaça, uma carcaça de 200 quilos, e 3 simulações diferentes com 1 quilo, 1,1 kg e 1,2 kg de ganho médio diário. Isso é totalmente possível e até nós temos conseguido alcançar ganhos bem superiores a 1,2 kg. Eu considerei 1,1 kg como a média, tá? O semi-confinamento, normalmente, ele gira em torno de 120 dias. Então, eu coloquei um peso final, com 120 dias, ganhando 1 kg, ou 1,1 kg, ou 1,2 kg, de 520 quilos de peso final, 532 e 544. No semi-confinamento, a gente tem um rendimento muito próximo de 55%. Então, daria um resultado de carcaça de 286, ou 292, ou até quase 300 quilos de carcaça. O ganho de carcaça e o ganho em arrobas por animal de 5,73 arrobas, 6,17 e 6,61 arrobas. Eu vou usar, na minha conta, a média de 6,17 ganhos de arroba. Eu atualizei os custos, tá? E aí eu fiz aqui uma comparação entre o semi-confinamento e a soja no pivô. Uma vez eu fiz um projeto de semi-confinamento num cliente e ele tem, na realidade, um pivô central, que ele produz soja no verão, e aí nós fizemos uma conta comparando a rentabilidade do semi-confinamento com a soja. Então, eu coloquei um suporte de 4 cabeças por hectare, nós conseguimos trabalhar até com um número maior que esse, que seriam 9,68 cabeças por alqueire paulista, onde a gente tem uma alta produção de carne por hectare. Se a gente fizer a conta de 4 cabeças, ganhando 6,17 arrobas, nós temos uma produção
de 24,68 arrobas por hectare. E um custo baixo, comparado ao confinamento, que é muito próximo aí de 50% do custo de uma diária do confinamento. Eu atualizei meus custos, reformulei as dietas e daria um custo até abaixo de R$ 6 por cabeça dia. Mas eu considerei R$ 6. Durante 120 dias, 4 cabeças por hectare, eu tenho um custo de R$ 2.888. E no semi-confinamento a gente tem uma alta rentabilidade, até é a maior rentabilidade da pecuária a pasto, é o semi-confinamento. Então eu produzi 24,68 arrobas. Na arroba de hoje, até hoje é 255, eu considerei R$250, livre de imposto, né? Então eu vou produzir R$ 6.170 por hectare, tá? Se eu tenho uma receita de 6.170 e tiro o meu custo de 2.880, eu tenho uma receita líquida de R$ 3.290 por hectare, que é superior à receita da soja hoje no pivô central. Sem falar que se a gente plantar soja no pivô, nós temos investimento de pivô, trator, pulverizador, plantadeira, e nesse caso, o semi-confinamento era coxo de tambor, tratando 2 vezes por dia com um trator pequeno e um homem. Tá? Então, se a gente comparar no mesmo ciclo de 120 dias, o semi-confinamento nos dá uma rentabilidade maior do que a soja. E agora vamos para o confinamento. Tamanho não é documento. Melhor que ser grande é ser eficiente. Uma coisa que a gente fala muito para os clientes, a gente não precisa pegar cliente grande, nós queremos um cliente que queira ser eficiente, tá? Então, por exemplo, esse é um confinamento grande, médio, grande, né, que é para 7.200 animais, e esse é um confinamento para 300 animais. Essa propriedade, ela tem 20 hectares em São Paulo, e ela produz, por ano, 1.200 novilhas, em 20 hectares. Então, isso mostra para a gente que não precisa ser grande, precisa ser eficiente. O que a gente mais procura hoje é um cliente que quer ser eficiente. Tá? O confinamento, ele nos dá um aumento do suporte das pastagens nas águas, porque quando a gente trabalha com confinamento, a gente pode aumentar a lotação das pastagens, na época que nós temos uma oferta de capim melhor, e quando diminui essa oferta de capim, a gente começa a jogar animais para o confinamento. É uma ferramenta de manejo. Eu produzo 500 cabeças por hectare, porque eu trabalho com 20 metros quadrados por cabeça. Então, no hectare de 10.000 metros quadrados, eu trabalho com 500 cabeças. Ou 1.200 cabeças por alqueire. A gente tem uma alta produção de carne por hectare. Então, se a gente fizer a conta de 500 cabeças, ganhando em média 7 arrobas durante o período do confinamento, nós produzimos 3.500 arrobas por hectare. Nessa conta, nós já estamos concorrendo com frango e suíno. Então, assim, o semi-confinamento é uma ferramenta a pasto, mas o confinamento é uma ferramenta que nos dá uma produção de arroba por hectare muito grande. E nós trabalhamos hoje com uma rentabilidade muito boa. Nós temos tido aí em torno de 2,5% a 6,5% ao mês. É difícil no mercado financeiro a gente ter alguma coisa próxima disso. Então, quer dizer que isso vai nos gerar, por cabeça, um lucro líquido de 250 a 750 reais, em 100 a 110 dias. A conta que nós fazemos é assim: o lucro líquido do confinamento, ele gira em torno de 1 a 3 arrobas. O ano passado, como a média do valor de arroba era 150 reais, então ele gerava de 150 a 450 reais de lucro líquido. Esse ano, numa arroba de 250 reais, ele gera para a gente uma rentabilidade de 250 a 750 reais de lucro líquido por cabeça em 100 a 110 dias. O que eu preciso saber antes de montar um confinamento? Por que eu coloquei esse slide? 90% dos clientes nossos
monta uma estrutura de confinamento e aí nos procura para dar assistência a essa estrutura que, na maioria das vezes, foi montada errada. Então, assim, nós até fizemos uma publicação desse texto, né? Porque é muito importante, antes da gente montar um confinamento, a gente se preocupar com a logística, com terraplanagem, com os currais, barracão, água de qualidade, maquinário e pessoas, porque tudo isso influencia no resultado. E o que a gente vê muito por aí é que as pessoas montam uma estrutura e às vezes errada, e aí nós temos que conviver com esse erro durante todo o projeto do confinamento. Então, a logística é um dos itens que a gente vê muito, tá? Eu sou um pouco fissurado em logística. Então, uma coisa que eu faço muito nos nossos clientes é cronometrar carregamento dos insumos, carregamento do volumoso, tempo de mistura, tempo de fornecimento para os animais, o tempo que demora para voltar no barracão, e em cima desses tempos eu monto a logística do confinamento. Então, a gente tem que dar uma atenção bem especial à logística. Tá? O pessoal que mexe com indústria, eles conhecem isso como chão de fábrica. Tá? Nós temos que pensar na facilidade de chegada dos insumos, tem que chegar carreta, tem que chegar bitrem, a proximidade dos currais, para eu ganhar tempo no fornecimento dos insumos, da dieta, a proximidade dos silos. Tá? Hoje, nos confinamentos maiores, a gente traz de tarde para o barracão o silo que vai ser usado amanhã. E com isso, nós temos conseguido um aumento na capacidade estática do confinamento, só nesse ganho de tempo de trato dos animais. E outra coisa que cada vez está sendo mais olhado, né, vamos falar assim, a mídia está em cima disso, é a distância de mananciais de água e a parte de floresta, mina de água, represa, córrego, cidade. Então, tudo isso é uma coisa que nós vamos ter que cada vez mais pensar. Terraplanagem, nós somos obrigados a fazer a terraplanagem do barracão, coxo, curral e dos silos. Tá? Essa é uma terraplanagem que a gente usa no barracão. Tá? Esse barracão estava em construção ainda. Pode ver que ele ainda faltava o telhado aqui. Então, a terraplanagem é muito importante no projeto de barracão. Inclusive, esse desnível lateral, onde a gente usa para fazer o carregamento do vagão. Tá? Esse é o sistema que a gente usa na terraplanagem na hora de montar os coxos. Isso é muito importante. Então, a água não para aonde passa o vagão e nem aonde o boi come. Tá? Essa é a terraplanagem que a gente fez num confinamento um pouco maior, um confinamento para 2.400 cabeças, que já tem mais uma linha pronta para 1.200. Então, é um confinamento para até 3.600 cabeças. Esse é o tipo de silo trincheira que a gente faz, nós fazemos conta disso, isso é totalmente viável. Tá? Quando nós depreciamos o investimento num silo desse, por tonelada de silagem, esse custo é irrisório. Então, a gente não perde nada com esse tipo de silo. Tá? Isso é muito importante. E o tamanho dos currais. Então, como que a gente trabalha? A gente tem trabalhado em confinamento menor, curral para 75 cabeças, nós usamos 25 metros de frente, tá? Eu trabalho normalmente com 3 animais por metro linear de coxo, área de chegada, e um fundo de 60 metros. Ah, mas não é exagerado? Não. Que quando eu faço um curral de 25 por 60 e trabalho com 75 animais, eu consigo trabalhar com 20 metros quadrados por animal. Num confinamento médio, para 90 cabeças, 30 por 60. E num confinamento maior, eu trabalho até 120 cabeças, 40 por 60. Em qualquer um desses daqui, eu trabalho com 20 metros quadrados por animal. Esses 20 metros quadrados por animal, ele me dá uma tranquilidade em relação a barro, poeira, porque o pisoteio é menor.
Então, assim, o animal, às vezes, ele pode até comer no barro, mas ele quer um lugar seco para deitar e ruminar. O dimensionamento dos currais, que eu trabalho com 33 centímetros de área de chegada no coxo, 60 metros de fundo. Uma coisa importante que a gente faz é o bebedouro, tá? O bebedouro tem que ser de fácil limpeza. Quanto mais fácil a limpeza do bebedouro, mais eu tenho certeza de que ele vai ser limpo. Porque uma das coisas que é muito importante no confinamento é uma água de qualidade. Se eu não tenho um bebedouro de fácil limpeza, eu não vou conseguir limpar ele. E o ideal é que a gente limpe um bebedouro todos os dias. Ah, um dia sim, um dia não? Não, o ideal é todos os dias. O consumo de água está diretamente ligado ao consumo de matéria seca. Então, se eu não consigo fazer a limpeza do bebedouro todo dia, no dia que essa água estiver um pouco mais suja, eu vou ter uma diminuição do consumo de matéria seca, consequentemente, uma diminuição do ganho de peso. E o bebedouro não é feito para reservar água. A água a gente reserva no reservatório. Ele é feito só para o animal chegar e beber. Eu trabalho hoje com 2 bebedouros por curral. Eu consigo aumentar a área de chegada. Eu concreto o pé de coxo em torno de 4 metros, tá? E 8 centímetros de espessura. Não precisa mais do que isso. Ah, mas quanto que é o ideal? 8 metros. Se não vai fazer 8, faz pelo menos 4 metros. O que a gente vê muito é o seguinte, a pessoa às vezes faz 2 metros, 2,5 metros de concreto no pé de coxo. E o que que acontece? Quando chove, os animais deitam todos na beira do coxo, em cima do concreto, por causa do barro. E com isso, eles impedem os animais que estão atrás de chegar no coxo. E além disso, aumenta o número de acidentes. O animal pisa no rabo, pisa no saco, pisa no pênis, isso traz um número maior de acidentes. Fora que toda vez que o animal levanta, ele defeca. Como essa metragem do pé de coxo é menor do que 4, ele defeca dentro do coxo. Então nós temos um índice maior de fezes no coxo quando a metragem do pé de coxo é menor do que 4 metros. E o reservatório de água é outro ponto importante. Ele é feito para reservar água para pelo menos 4 dias. O cálculo que eu faço é de 50 litros de água por animal por dia. Eu tenho que ter reserva para pelo menos 4 dias. E se eu for colocar água para aspersão, eu dobro esse número. Eu faço conta de 100 litros de água por animal por dia. Então aí eu preciso de um reservatório um pouco maior. E bomba de poço não escolhe dia para quebrar. Normalmente quebra na sexta ou no sábado mesmo, não tem jeito. Essa é uma foto de drone, tá? De um curral de confinamento, com 25 metros de fundo, de frente, desculpa, de área de chegada, e 60 metros de fundo. Então, nesse curral, eu tenho um conforto melhor, tá? Os animais têm espaço quando chove, diminui o pisoteio e diminui o barro também. Esse é o tipo de bebedouro que a gente trabalha, tá? A gente procura concretar em volta do bebedouro para não fazer barro. E a saída de água, a gente joga essa água para fora do curral, tá? Isso diminui a incidência de barro no curral também. Uma observação que a gente tem feito também é esse pé de coxo que a gente faz quebrar as quinas do concreto. Então, normalmente o pessoal põe ripa aqui na hora que vai fazer o concreto. Quando tira essa ripa ou essa tábua, aproveitar que o concreto está verde e quebrar essa quina viva, isso diminui o número de acidentes também. A gente tem visto muito boi machucando o pé, porque a hora de descer do concreto, ele acaba machucando o pé e normalmente é traseiro. Esse é o pé de coxo, tá? 4 metros. Coxo em J, para diminuir o desperdício, prolongador para aumentar o conforto. E a divisa dos currais eu faço normalmente de tábua. Ah, precisa? Não. Mas se fizer de tábua, melhora. Porque nesse ponto é onde a gente tem uma maior pressão dos animais na hora que vai comer. Então, se a gente fizer de tábua, é melhor.
E, além disso, normalmente a gente passa 1 ou 2 fios de choque entre um curral e o outro. Então, o choque, para não morrer na beirada do coxo, porque daí a gente perde esse espaço aqui na quadra, tábua. Então, a gente fazendo esses 4 metros de tábua, a gente não precisa trazer o choque até na beirada do coxo, a gente ganha esse espaço aqui. Esse é um coxo americano, o pé de coxo lá é de 16 a 20 metros, tá? A gente às vezes reclama de fazer com 4 metros. Lá eles fazem, essa região aqui é um confinamento no Nebraska, que chove mais, então eles fazem de 16 a 18 metros de pé de coxo, tá? Você vê que no caso o pé de coxo vai até no bebedouro. Reservatório de água, hoje a gente faz muito reservatório com geomembrana, tem diminuído muito o investimento no reservatório, tá? Fora a facilidade e a rapidez na construção. Esse reservatório aqui é de um confinamento em Minas para 1.800.000 litros d'água. E ele é abastecido por uma turbininha que fica lá na Baixada e mantém ele sempre num nível de água ideal. A estrutura física, eu preciso de um barracão no Brasil, tá? Por quê? A logística no Brasil é diferente dos outros países do mundo. A gente tem dificuldade na entrega dos insumos. A variação de preço dos insumos no Brasil é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, o milho esse ano ele variou de 35 a 60 reais. Isso dá um aumento de 71%. Então, quer dizer, eu preciso estocar alimento na época que eu tenho maior oferta desse alimento. Então, por exemplo, em São Paulo, o milho ele varia 70%. Polpa cítrica de 50 a 80, caroço de algodão de 50 a 80. Então, eu tenho que armazenar os insumos na época de preço mais baixo para a gente poder trabalhar na época de um preço maior com tranquilidade. Eu tenho clientes hoje que estão trabalhando com milho de 30 reais. Então, por quê? Porque na época da safrinha do ano passado, nós armazenamos o milho na forma de grão úmido e hoje a gente está usando milho de 30 reais. Imagina hoje com milho de 60 a rentabilidade desse confinamento. Eu preciso ter capacidade de armazenagem, tá? Isso é importante. Então, no Brasil, nós precisamos de barracão. Ele tem que ter fácil carregamento e fácil descarregamento. Então, eu preciso fazer um barracão que a carreta chega, bascula e vai embora. Ninguém põe a mão em nada. E na hora de eu descarregar ou carregar, eu tenho que ter facilidade, tá? Normalmente eu faço carregamento lateral, isso economiza 2 manobras por insumo, no final de um dia dá uma diferença grande. Ele tem que proteger os insumos da chuva, e eu coloquei o milho aqui com ponto de interrogação, por quê? Hoje, de 40% a 60% dos barracões de cliente nosso é armazenado milho. A tendência desse milho é sair do barracão. E eu vou explicar por quê. Esse é um barracão em São Paulo para 1.100 animais, tá? Um barracão de 30 por 20. Um barracão no Mato Grosso do Sul, do meu amigo Raul, da Ana Paula, para mais ou menos 1.000 animais, é o que ele comporta. Barracão de 40 por 20. Esse é um barracão em Goiás, para 1.100 animais, 40 por 20 também. E esse é um barracão no Canadá para 20.000 animais. Mas qual que é o milagre disso aqui, né? Você vê, é um barracão pequeno, tem uma fábrica atrás, mas a capacidade de armazenagem desse barracão é muito pequena. E é um barracão para 20.000 animais no Canadá. Olha onde está o milho deles. Então, hoje, quase 100% dos confinamentos fora do Brasil, eles armazenam o milho na forma de grão úmido. Eu estou transformando milho em água em milho, eu estou armazenando meu milho fora do barracão, e aqui eu consigo aumentar a digestibilidade do milho. Tá? Nós podemos armazenar o milho em bolsa, tá? Reidratando ou colhendo ele úmido. Nós podemos reidratar ele no silo direto. Tá? Esse aqui é um vídeo
reidratando o milho, ele passa no moinho de rolo. E o que eu ganho com isso? O custo por metro quadrado de um barracão hoje não sai por menos de R$ 500. E o custo de um silo trincheira, ele sai próximo de R$ 150. Então, se eu consigo tirar o meu milho do barracão, que tem um investimento alto por metro quadrado, armazenar ele num silo trincheira, com investimento 3 vezes menor ou mais, quase 4 vezes menor, eu consigo aumentar a digestibilidade desse milho e consigo aumentar o volume desse milho, por que eu vou colocar o meu milho no barracão? Ele está indo hoje tudo para o silo trincheira ou para a bolsa. As estratégias nutricionais que nós usamos hoje depende muito da estrutura física e operacional do confinamento, do modelo animal, da condição corporal do animal que entra no confinamento, o tamanho corporal ou frame, né, que é o tamanho corporal, a maturidade sexual, o plano nutricional anterior ao confinamento e o período do ano. Então, essas informações que eu uso na hora que eu fecho os animais no confinamento. Hoje, nós fechamos os animais, nós sabemos a data e o peso que ele sai do confinamento, para a gente poder fazer um planejamento. Tá? Então, por exemplo, essa tabela é uma tabela antiga, onde eu tenho o score corporal, que vai de 1 a 9, onde 1 é um animal quase morrendo e 9 é um animal excessivamente gordo. Então, isso aqui é a porcentagem de gordura na carcaça desse animal, proteína, mineral, água, a variação do score. Quer dizer, isso aqui me mostra que esse animal, ele come 77%, quer dizer, 23% menos do que um animal do score 5 para produzir o mesmo quilo de carne. E o rendimento de carcaça desse animal seria muito próximo de 48% na entrada do confinamento. Nós temos uma evolução do score corporal. Normalmente, no confinamento, a gente fecha os animais muito próximo de 3 de score. Tá? Que é um animal que tem 11% de gordura, é um animal que precisa 13% menos na manutenção dele para produzir o mesmo quilo de carne, e é um animal que rende na entrada do confinamento em torno de 50%. À medida que ele vai evoluindo no confinamento, ele vai migrando para 4 de score corporal, para 5. Esse animal de score 5, normalmente é um animal aí com 60 dias de coxo. Tá? É um animal que tem aí 18% de gordura na carcaça, ele está comendo os 100% para produzir 1 quilo de carne, hein? E ele tem um rendimento próximo de 53%. À medida que ele vai engordando, ele passa de uma cobertura de gordura mediana, uniforme, até mediana para uniforme, ele passa para uniforme e no score 9 ele já está excessivo. Então, quando eu fecho um animal no confinamento, eu traço todo o plano nutricional em cima do score corporal que ele entrou. Então, se ele entrou com 3, eu quero abater ele com 7, eu sei qual vai ser o ganho, eu sei o que ele precisa para manutenção, energia líquida de manutenção, energia líquida de ganho, e eu consigo traçar o plano para eu terminar esse animal com 26% de gordura, que é uma gordura mediana para uniforme. Para que eu vou levar um animal no score 8, com 30% de gordura, se ele fica mais ou menos 30% menos eficiente? Eu tenho um ganho no rendimento de carcaça, mas eu tenho uma perda na eficiência. Então, só compensa eu levar um animal para o score 9, 8, que é um animal com 30% de gordura na carcaça, se eu tenho uma bonificação. Então, por exemplo, eu tenho uma bonificação nas novilhas, e eu quero levar ela para 30% de gordura para ter uma bonificação em todos os animais, não tem problema. Mas isso precisa pagar para isso. Tá? Então, assim, aqui nesse quadro é onde a gente faz, na entrada do confinamento, todo o planejamento nutricional do confinamento.
E aqui esse quadro mostra o peso corporal em animais de diferentes tamanhos de estrutura corporal. Então, por exemplo, se eu planejei o meu confinamento, eu quero matar meus animais em torno de 26% de gordura na carcaça. Eu tenho um macho não castrado, que seria um macho inteiro, de frame, né, que é o tamanho corporal, médio, que é um Nelore no caso, eu vou matar esse animal com 545 quilos. Nesse ponto, ele é super eficiente. Se eu resolver levar esse animal para 28% de gordura, que é um acabamento melhor, eu preciso matar esse animal com 600 quilos. Só que eu perco com 28% de gordura, eu estou usando um animal 30% menos eficiente só porque eu quero levar esse animal para 28% de gordura. Então, assim, economicamente, um animal de frame médio, para matar ele com 26% de gordura na carcaça, eu tenho que abater ele com 545 quilos, a não ser que eu tenha uma bonificação. Se a gente pensar no animal cruzado de corte, de frame alto, que seria um Angus de frame 7, por exemplo, eu tenho que abater ele próximo dos 620 quilos. Que esse animal com 620 quilos, ele vai me dar aí 26% de gordura na carcaça. Por que os frigoríficos antigamente não gostavam de cruzamento industrial? Porque a gente abatia um cruzamento industrial, que é um animal de frame alto, com os mesmos 545 quilos do Nelore. Aí ele não dava, porque se eu pegar um animal de 545 quilos, ele vai dar aqui em torno de 22, 23% de gordura na carcaça. Aí eu tenho um animal mediano. Então, os frigoríficos reclamavam muito do cruzamento industrial, porque a gente não sabia diferenciar o frame, né, que é o tamanho corporal, do animal de frame alto para o Nelore, que é um animal de frame médio. Então, aqui explica justamente isso aqui. O Nelore, eu tenho que abater ele em torno de 545, 550 quilos. E o cruzamento industrial de frame alto, em torno de 620 quilos. Se a gente pegar um Angus argentino, por exemplo, eu tenho que abater ele com os mesmos 550 quilos, porque ele é um animal de frame médio. Tá? O Angus argentino ele é feito para cobrir vaca a pasto. Então, é um animal de frame baixo, médio. E no caso de fêmea, para eu ter os mesmos 25% de gordura na carcaça, uma fêmea Nelore, eu consigo alcançar isso com 365 quilos, que é pouco mais do que 12 arrobas. Uma fêmea de cruzamento industrial de frame alto, eu tenho que abater ela com 400 a 420 quilos. Aí eu vou ter um animal com uma cobertura de gordura boa. Uma outra coisa que a gente olha na fechada dos animais é o peso, a maturidade do corpo vazio. Então, por exemplo, um zebuíno não castrado, ele alcança 25% de gordura, que é um animal que ele continua tendo uma eficiência de ganho com 517 quilos. Se ele for castrado, 430 quilos. E uma fêmea, 400 quilos. Um cruzado de corte, eu tenho um animal macho inteiro ou não castrado, 560 quilos. Olha a diferença do peso, a maturidade sexual de um zebuíno para um cruzado de corte. Quando a gente fala num cruzado de leite, ele passa de 600 quilos. Então, assim, hoje nós temos projetos de engorda de animal cruzado de leite, ele tem uma eficiência de ganho alta para até 600 quilos de peso vivo. Isso me dá uma eficiência e uma rentabilidade muito boa. Alguns fatores, eles influenciam nos resultados. Por exemplo, esses dias estão dias muito quentes, calor excessivo, isso aumenta a exigência de energia de manutenção. Então, por exemplo, se eu tiver 35 graus, acima de 35 graus, sem refrescamento noturno, eu tenho que fazer um ajuste na exigência de energia.
Se eu tiver mais de 35 graus, porém com refrescamento noturno, esse ajuste diminui. Se eu tiver entre 25 e 35 graus, eu tenho o mesmo ajuste na exigência de energia. E se eu tiver 15 a 25 graus, eu não tenho ajuste. Se eu tiver a temperatura mais baixa, eu tenho até um ajuste negativo. Então, isso mostra para a gente o quê? A importância de sombra no confinamento. Tá? O estresse por calor, ele aumenta a exigência de energia de manutenção e cada 1%, e assim, a minha exigência de energia, ela aumenta 1% a cada grau centígrados acima de 20 graus. Até existe uma fórmula para a gente fazer esse cálculo. Esse estresse por calor, ele aumenta a taxa respiratória, por isso que ele aumenta a exigência de energia. Ele diminui o consumo. Esses dias, o calor muito intenso, nós tivemos diminuição no consumo de alguns confinamentos. Ele diminui a imunidade, então ele pode estar sujeito a mais doenças, e ele diminui a produtividade. Trabalhos com sombra em confinamentos têm dado um resultado muito positivo. E a gente tem usado aí de 3 a 4 metros quadrados por animal no confinamento, de sombra, tá? E nós temos um ajuste por barro. Então, por exemplo, um confinamento sem barro, eu não tenho ajuste. Se o barro for mediano, ou seja, de 10 a 20 centímetros, eu já tenho um ajuste aí de 15%. Se for uma incidência alta de barro, que é de 20 a 30 centímetros, eu tenho um ajuste aí de 22%. E se for um barro severo, de até 30% na exigência de energia. Então, assim, a gente fala sobre bem-estar animal, né? Esses números nos mostram que se a gente tiver sombra em confinamento e tiver uma área maior por animal, que no caso a gente tem trabalhado com 20 metros quadrados por animal, a gente tem lucro sim, isso transforma em dinheiro, em reais. Esse gráfico, ele mostra para a gente a rentabilidade do confinamento. Tá, então eu vou explicar esse gráfico. Quando o animal entra no confinamento, ele entra devendo. Por quê? Porque a arroba do boi magro, ela tem um ágio. E esse ágio vai girar em torno de 8 a 10% acima da arroba do boi gordo. Então, toda vez que eu entro com o animal no confinamento, ele me entra devendo. E ele demora em torno de 60 dias para empatar. Então, assim, um confinamento que abate animais com 60, 70 dias de coxo, na realidade, ele acabou de zerar a conta dele e está começando a entrar produtivo. Essa curva, ela sobe até os 90 dias de confinamento, ela se mantém até próximo dos 120 dias, e aí ela começa a cair, e ela vai despencando. Por que ela cai? Porque a exigência de manutenção de um animal acima de 26% de gordura na carcaça começa a ser cada vez maior. Além do que ele começa a cair o consumo. Então nós temos um ganho negativo aqui, caindo o ganho acima dos 120 dias. Chega uma hora que ele cruza o zero e começa a dar prejuízo. Se a gente mantém um animal no confinamento por mais de 150 dias, ele volta, às vezes, a dar prejuízo. Então, uma coisa que a gente vê muito é o produtor, às vezes, chega na curva que está descendo. Fala, não, mas a arroba vai subir. E aí ela continua descendo, continua descendo. E não, mas a arroba vai subir. Mesmo que ela suba, ela não consegue recuperar a perda. Ela sobe e continua caindo. Então, assim, a rentabilidade do confinamento, normalmente, ela tem sido maior entre os 90 e 120 dias de confinamento. Lógico que isso tem influência na idade, no peso de entrada, no score corporal. Mas, em média, a rentabilidade do confinamento ela está muito próxima aí dos 90 a 120 dias. O volumoso é um item muito importante. Ele normalmente ele faz parte aí de 50% da dieta total. Nós temos vários tipos de volumoso.
bagaço, feno, silagens ou mesmo o volumoso verde. E uma das coisas que influencia muito é o ponto de corte, e a gente precisa que esse volumoso esteja maduro, tá? O processamento é outra coisa que influencia demais, que seria o processamento na ensilagem e na eficiência disso. Esse é o que a gente busca, tá? Uma automotriz, onde a gente consegue controlar a quebra dos grãos de milho da silagem e o tamanho da fibra também da silagem, tá? Então, essas são as penestates, são as peneiras que a gente usa, foi desenvolvida na Universidade da Pensilvânia, onde a gente consegue avaliar a quantidade de pó, que é o fundo, peneira 3, peneira 2 e peneira 1, tá? Essa peneira 1 é a peneira que dá uma eficiência maior na efetividade da fibra, tá? Mas o que a gente quer é uma concentração maior na peneira 2 e 3. Nós precisamos ter uma efetividade de fibra na peneira 1, mas o que eu quero é um número relativamente baixo na peneira 1 e a maior parte da silagem esteja na peneira 2 e 3. Isso varia muito de acordo com o tipo da dieta, tá? Quanto mais agressiva a dieta, quer dizer, quanto mais energia e mais concentrado eu ponho nessa dieta, mais eu preciso de efetividade de fibra para fazer o animal ruminar. E aí eu preciso dessa fibra efetiva da peneira 1. Esse aqui é um exemplo do bagaço de cana que a gente usa muito em São Paulo, tá? Esse é um bagaço cru. E esse aqui, da direita, é o mesmo bagaço que ficou amontoado, tomando chuva e sol. Ele vai fermentando e vai quebrando o tamanho das fibras. Então, por exemplo, esse aqui é o mesmo bagaço da esquerda, só que ele ficou no monte durante um período das águas e ele vai quebrando as fibras. Então, a efetividade da fibra do bagaço da direita é muito menor do que a efetividade da fibra do bagaço da esquerda. Tá? Esse é o tipo do volumoso que a gente não pode mais aceitar. Tá? Isso é um volumoso de confinamento, qualidade péssima, e a gente não pode esquecer que 50% do que o animal come próximo disso é volumoso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que caprichar cada vez mais na produção de volumoso, porque isso impacta muito no resultado final. Esse é o tipo de dieta que a gente considera com muita fibra. Então, assim, esse aqui é um desafio muito grande para a gente manter ganho de peso, tá? É uma silagem de cana com fibra muito longa. A digestibilidade da fibra da cana já é muito baixa. Se a gente tem essa fibra longa, o tempo de passagem dela vai ser baixo na digestão do animal. Então, isso proporcionalmente vai nos dar um ganho de peso baixo no final do confinamento. As possíveis silagens de milho, tá? Eu posso fazer o grão úmido ou reidratado, que é uma silagem só do grão, onde eu posso colher ele com mais umidade ou reidratar ele na hora do processo. A air lage, que não é usada no Brasil, nós não temos máquina para isso, tá? Aqui seria uma silagem só da espiga, sem a palha. O snap lage, que está na moda hoje, todo consultor hoje fala de snap lage, tá? Que seria o rolão nosso úmido, tá? Antigamente usava o rolão de milho. Isso aqui nada mais é do que o rolão de milho úmido. O top lage, que seria a silagem de milho cortada na altura da espiga, onde eu concentro, eu adenso a silagem de milho, a silagem de milho da planta inteira, ou o stalk lage, que nada mais é do que o que sobrou do top lage. Esse gráfico mostra para a gente o estágio de maturidade do milho, do grão, na hora de ensilar, né? Onde eu passo de leitoso para 1/4 da linha do leite, 2/3 da linha do leite e com maturidade fisiológica completa. Então, se a gente seguir o amido,
do leitoso para 1/4, ele aumenta de 18 para 28, e do leitoso para 2/3 da linha, ele vai para 37, quase 38, e depois ele se mantém. Então, assim, se eu fosse escolher o ponto de colheita da minha silagem de milho, se eu for colher com automotriz, onde eu tenho o cracker, que é uma peça na automotriz que quebra o grão de milho, ele melhora o processamento do grão de milho na silagem, eu escolheria na fase 2/3 da linha do leite. Se eu for colher minha silagem de milho com uma ensiladeira pequena, tocada a trator, eu escolheria de 1/4 a metade da linha do leite. Por quê? Eu vou perder um pouco na deposição de amido, só que eu não vou ter problema com processamento. Como as ensiladeiras pequenas, ela não tem o cracker, se eu deixar para colher nesse ponto uma ensiladeira pequena, vai passar muito grão inteiro. Então, esse ganho de deposição de amido, eu vou perder na passagem de milho inteiro pelo animal, que vai sair nas fezes intacto. Então, esse ponto de 1/4 a metade da linha do leite para colher com a máquina pequena e 2/3 da linha de leite para colher com a automotriz. Os valores nutricionais, então aqui comparando o milho seco, onde eu tenho 12% de umidade, o FDN, o NDT, vamos falar em energia, de 82%, o grão úmido, que eu tenho um pouco mais de umidade, em torno de 65%, de 25% a 35% de umidade, e eu tenho um acréscimo da energia, porque eu aumento a digestibilidade dele, tá? A airlage, a snaplage, que eu tenho mais ou menos a mesma energia do milho seco, só que eu consigo aumentar o volume de produção, e a silagem de milho de planta inteira, onde eu tenho uma perda na energia, mas eu aumento bastante a quantidade de silagem produzida por hectare. Um dos desafios maiores hoje na nutrição é trabalhar com baixa inclusão de volumoso. Esse é o gargalo do confinamento hoje. A produção de volumoso dá trabalho, a gente precisa fazer um planejamento. Depois que eu planejei, eu não consigo quase aumentar o meu planejado no meio do caminho, porque se eu produzir volumoso para 1.000 animais, eu tenho que pôr 1.000 animais. Eu tenho que considerar perda, eu tenho que considerar um monte de coisa nessa conta. Então, assim, o grande desafio da nutrição hoje é baixa inclusão de volumoso. Tá? Essa aqui é uma dieta real, que nós trabalhamos lá no Raul, onde a gente fez a inclusão de feno como volumoso. Nós trabalhamos com 12,5% de feno na matéria original. Isso aqui dava 1,4 kg mais ou menos de feno por animal, tá? Num consumo aí de 10 a 12 kg de matéria original. Então, é possível, dá para trabalhar até com menos volumoso, uma menor inclusão de volumoso, e esse eu acredito que vai ser o grande desafio daqui para frente. Esses são os animais que foram engordados naquela dieta, tá? Esses animais morreram com mais de 600 quilos e tiveram um ganho de 2 quilos diários, tá? E são animais que já vieram embalados do semi-confinamento. Então, não é ganho compensatório. Esses animais vieram embalados do semi-confinamento e o que não morreu a pasto entrou no confinamento com pouco volumoso e deu um ganho ainda de 2 quilos diários. Uma outra coisa que a gente vê muito, são os insumos. Então, por exemplo, a compra estratégica dos insumos pode impactar em 60% dos resultados financeiros. Então, eu preciso ter local para armazenar. Por exemplo, no Brasil, a variação de preço dos insumos e a oferta dos insumos varia muito de acordo com o decorrer do ano. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, a oferta dos insumos é muito pequena. Então, normalmente, nós temos um preço maior nessa época. Quando chega junho, julho, começa a ter oferta de milho safrinha, de polpa cítrica, de caroço de algodão, de torta, e aí
Esse ano, lógico que foi um pouco atípico, né? Mas aí nós temos uma oferta um pouco melhor. A localização do confinamento em relação aos insumos é importante, porque se a gente estiver perto do subproduto, nós temos uma vantagem de valor desses insumos, né? E um planejamento dos insumos durante o ano. Normalmente, o que a gente tem feito é armazenar insumo para 1 ano de produção. Seja no confinamento, seja no semi-confinamento, a gente tem que ter estoque de insumo, porque a gente consegue travar o preço desses insumos para 1 ano de produção, que não é fácil. Nós temos trabalhado aí com 4 a 5 tipos de dieta diferente. Então, a gente tem uma dieta de adaptação, que a gente trabalha com mais volumoso, menos concentrado, com mais proteína, menos energia, e nós vamos diminuindo a quantidade de volumoso, aumentando o concentrado, diminuindo a proteína e aumentando a energia durante o confinamento. Tá? A mistura é um ponto muito importante no confinamento. Então, por exemplo, isso aqui é uma dieta real, onde eu tenho milho, farelo, núcleo, ureia, optigênio, que é a ureia protegida, caroço, polpa e silagem. Como que eu faço a mistura desses ingredientes no vagão? Eu nunca devo, né? Não é que eu não posso, eu nunca devo incluir no vagão um insumo que seja menor do que 5% de toda a capacidade do vagão. Então, por exemplo, o milho, no caso, é 15% da capacidade do vagão. A mistura de farelo, núcleo, ureia e a ureia protegida, a soma deles dá 5%, o caroço 7%, a polpa 23% e a silagem 50%. Então, quando eu vou montar um vagão, eu normalmente coloco primeiro um insumo que seja próximo de 15% de toda a dieta que eu vou colocar, que no caso é o milho. Depois eu coloco a soma dos insumos que vão numa quantidade menor, que eu faço uma pré-mistura e incluo tudo ao mesmo tempo, que seria 5% da dieta total. Depois eu venho com o caroço de algodão, que é 7%, entro com a polpa e depois a silagem. Tá? Então, assim, a forma com que eu faço o carregamento do vagão é importante na qualidade da mistura. Tá? E qual que é o tempo ideal de mistura? Que uma coisa que, assim, a gente tem isso como muito importante é a qualidade da mistura. Isso vai depender do sistema de mistura, da rotação do trator, que vai impactar no número de voltas do vagão, do tipo de dieta, tipo de volumoso e adição de água a gente tem usado para melhorar a qualidade da mistura. Então, assim, eu não trabalho com um tempo ideal de mistura. Isso vai variar de acordo com o sistema de mistura. Nós temos o sistema de rosca, tá? Que é esse sistema. Que a gente também consegue uma qualidade de mistura boa, só vai variar o tempo de mistura. Esse é o sistema que a gente chama de rotor mix, tá? Que é um outro sistema de mistura, que vai mudar também o tempo de mistura da dieta. E uma coisa importante que eu quis mostrar nesse vídeo aqui é a manutenção das máquinas que trabalham no confinamento. Então, por exemplo, esse vagão, ele já está com as roscas desgastadas. Então, se vocês repararem, essa parte aqui, ela não está sendo bem misturada, tá? Então, isso aqui é importante fazer a manutenção dos maquinários. Tá? Vocês podem reparar aqui, ó, a dieta está sendo batida, mas essa parte da dieta não está sendo misturada. E aí nós temos uma variação da dieta durante o coxo. E foco no processo. Tá? Uma das coisas que a gente vê muito durante o confinamento são as rotinas. A gente até criou um checklist para confinamento, que a gente faz a leitura de coxo, limpeza dos bebedouros, limpeza de coxo,
observação do score de fezes, isso aqui mostra muita coisa para a gente, tá? A observação dos animais, processamento dos insumos e a mistura da dieta. Isso tudo faz parte da rotina nossa do confinamento. Elaborar um checklist onde a gente avalia a água. Como eu falei anteriormente, a água tem que ser lavada todo dia, o bebedouro. Score de fezes, score dos animais, qualidade da mistura, matéria seca, a gente faz a medição da matéria seca do volumoso constantemente. A gente avalia o processamento dos grãos, o tamanho da fibra da silagem ou da dieta total e as rotinas. Essa aqui é uma planilha que a gente usa para a rotina de trato, onde a gente marca a oferta de trato de cada curral durante o dia inteiro, e a gente tem o total do dia, tá? Com a leitura de coxo. E a leitura de coxo, que a gente dá normalmente a nota para a leitura de coxo, onde -1 é um coxo limpo e lambido, que a gente tem que aumentar a oferta de trato, tá? Os animais estão com fome, mais de 70% dos animais estão na linha de coxo, antes do trato, e um comportamento agressivo. A nota 0, que é um coxo limpo, mas não está lambido, 50% dos animais estão na linha de coxo, e a gente deve normalmente aumentar 5% do trato em relação ao dia anterior. Uma leitura meio, que é uma camada fina na parte da manhã. Então, assim, essa leitura de coxo, nós fazemos sempre antes do primeiro trato. Então, assim, antes do primeiro trato, a gente avalia o que sobrou do trato de ontem. Então, se a gente tem uma nota meio, quer dizer que existe uma camada fina, que não cobre o fundo do coxo, os animais estão tranquilos, 25% a 30% dos animais estão na linha de coxo, isso mantém a quantidade fornecida, tá? Nós temos a nota 1, que seria uma camada média, que cobre todo o fundo do coxo. Os animais, lógico, estão tranquilos, porque está sobrando trato. Nós devemos reduzir a oferta de trato. Ou a nota 2, que é uma camada grossa, cerca de 50% do trato de ontem sobrou no outro dia cedo. Os animais, claro, estão tranquilos, porque está sobrando comida. Menos de 20% dos animais se dirigem à linha de coxo, e nós devemos reduzir a quantidade ofertada em pelo menos 10%. Então, a leitura de coxo é uma dos itens do checklist que a gente faz todo dia em confinamento. E por essa nota, na parte da manhã, antes do primeiro trato, a gente avalia quanto que nós vamos fornecer de trato durante o dia. Então, por exemplo, eu forneci 1.000 quilos de trato ontem. Se eu tenho nota -1, eu vou fornecer 1.100. Se eu tenho nota 0, às vezes eu forneço 1.050. Se eu tenho nota meio, que sobra só uma camada fina no fundo do coxo, eu mantenho a oferta. E quando eu tenho 1 ou 2, eu diminuo a oferta. A limpeza de coxo, a gente tem feito para não sobrar trato. O bovino é um animal muito sensível ao olfato. Então, quando a gente tem uma sobra de trato no coxo, ele sente o cheiro de amônia que sobra, que vai remontando o trato, ele vai fermentando, ele começa a largar o trato do dia. Então, é interessante, pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, fazer a retirada dessa sobra de comida do coxo. O score de fezes, tá? Isso aqui mostra umas fezes pastosas, né? Então, assim, nós damos uma nota para fezes que vai de 1, que é muito dura, a 5, que é muito mole. Isso aqui é umas fezes de 3 a 4 aí, que é o ideal. A água, né? Uma água dessa qualidade aqui, ninguém bebe. E o boi também não devia beber, né? Ele só bebe porque não tem outra opção, senão ele morre de sede. Então, a qualidade da água, nesse caso aqui, que nós damos nota também, é 1, que é muito suja. Isso aqui, com certeza, vai impactar no consumo de matéria seca, vai impactar no ganho de peso dos animais. Por isso que a gente tem usado um bebedor de fácil limpeza. É um bebedor que, esse bebedor, no caso, em 4 minutos,
a gente faz a limpeza do bebedouro, facilita o trabalho do funcionário. Então, ele se vê motivado a limpar esse bebedouro todo dia, que é o importante. Ou esse bebedouro aqui, que demora 1 hora para ser limpo. Você acha que esse bebedouro aqui, ele vai limpar todo dia? Não vai de jeito nenhum. Vai limpar, olha lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Então, a gente tem evitado ao máximo esse tipo de bebedouro no confinamento. Uma coisa importante também, que a gente vê, na hora que a gente faz o protocolo sanitário, caprichar na injeção das vacinas, do vermífugo, porque eles causam prejuízo com abscesso de vacina. Tá? Nós medimos as perdas na carcaça em 2018 e 2019. A média de perda por abscesso em 2018 foi 714 gramas, que é 4,8% de uma arroba, é muito grande. Se a gente transformar isso em dinheiro, numa arroba de R$250, isso tem um impacto de R$11,9 por animal. Você imagina um confinamento que mata 1.000 animais, ele vai ter um prejuízo de R$11.000. Em 2019, nós conseguimos baixar isso para em torno de 380 gramas, tá? Que daria mesmo assim um prejuízo de R$6,45. Isso aqui é o que a gente vê nos confinamentos, tá? Esse abscesso de vacina é um crime, né? Você vê um animal Angus, um animal que tem um potencial de ganho, tem uma carne de qualidade, um abscesso de vacina desse jeito aqui. Esse animal, eu acompanhei o abate dele e eu segui ele durante a linha do frigorífico. Então, essa carcaça, com esse abscesso de vacina, resultou nesse prejuízo. Esse animal teve mais do que 4 quilos retirado por esse abscesso de vacina. Então, imagina o prejuízo que dá a gente não caprichar. Hoje, nós não queremos bater recorde para fazer as vacinas. Antigamente, falava assim, hoje eu fiz 600 animais num dia. Hoje, não. Hoje, a gente quer fazer menos animais, quer pegar animal por animal no brete e fazer bem feito. Tá? Esse é o tipo de carcaça que nós queremos. E, para resumir, o que nós precisamos fazer hoje, que é a zootecnia de precisão, é fazer o básico muito bem feito. Eu falo muito que, assim, o arroz feijão bem feito dá um impacto financeiro muito grande no confinamento. Manter as rotinas de trato. Então, assim, o animal gosta da mesma comida, no mesmo horário. Isso é muito importante. Outra coisa também, não existe produto milagroso. Se alguém chegar e falar assim, eu tenho um produto, vai aumentar uma arroba aí, sai fora, porque se ele não conhece o seu sistema de produção e ele fala que o produto dele aumenta uma arroba no final, ele está mentindo. Ele primeiro precisa conhecer o seu sistema de produção, para depois ele avaliar qual seria o ganho do produto dele no seu sistema. Cuidado nos detalhes, cuidado nas mudanças das dietas, tá? A gente sempre faz uma transição entre uma dieta e a outra, e o que se pode medir, se pode melhorar. Então, assim, a gente procura medir o máximo possível, porque quanto mais informação a gente tiver, mais ação nós vamos gerar com essa informação. E o uso de tecnologia. Hoje nós temos muita tecnologia no mercado aí, e essas tecnologias vêm para ficar. A gente só tem que avaliar qual dessas tecnologias se encaixam no nosso sistema de produção. E planejamento é a palavra-chave hoje, né? A gente tem que planejar o confinamento, planejar a quantidade de volumoso que nós vamos usar, a quantidade de concentrado, quantos animais nós vamos abater, com que peso, quanto tempo eles vão ficar no confinamento e com que ganho. Isso é um planejamento que a gente usa no confinamento. E é isso aí. Obrigado, pessoal da Nutrir. A gente está aqui para